E aí, galera EG6, boa noite, vamos lá, hein? Que beleza, nós estamos aqui hoje com o realismo em Portugal. A poesia realista portuguesa, olha, é coisa boa, hein? Nosso convidado de hoje é Antério de Quental, um dos revolucionários, hein, da literatura em Portugal na segunda metade do século XIX. Então, vamos chamar o nosso convidado aqui, hein? E passou, olha aí, né? A poesia realista de Antério de Quental. E aí, no final da nossa aula, vamos deixar um exercício aí de casa aí para vocês conhecerem bem, trabalharem, mostrarem para os professores, né? Conversar sobre essa poesia que marcou muito em Portugal e respingou no Brasil, hein? Atravessou o Atlântico e respingou no Rio de Janeiro em muita gente. Então vamos conhecer a literatura de Antério de Quental, um poeta incrível, né? Mexeu muito. Eu tenho 2 livros do Antério de Quental, né? Um poeta maravilhoso. Valeu! Olha aí o Antério Barbudo, 1842, e faleceu bem no finalzinho aí, quase, 1891. Né? Eita, Antério de Quental, né? Bom, o Antério de Quental sacudiu, né, a vida intelectual de Portugal, né? Ele, o grupo do Eça de Queiroz, é só gente de alta competência. Né? Quando ele era estudante na Universidade de Coimbra, ele já era o líder, né, desse grupo, da chamada geração materialista ou geração 70. Né? Os caras ajudaram com as novas ideias, né, antirromânticas, é o realismo. Né? Depois que terminaram os cursos, eles foram para Lisboa, pode? Porque a briga foi exatamente da Universidade de Coimbra com a Universidade de Lisboa. Aí quando eles terminaram os cursos, se mandaram para Lisboa para poder, sabe, esquentar mais ainda o ambiente. Lá ele então criou, alugou um cassino, que ele era bom nas finanças, hein? Alugou um cassino, adaptou um auditório, e aí passaram a fazer conferências nesse cassino, né? Eles programaram 10 conferências, era o ano todo. Né? Mas aí, imagine, ele fez 2, o Eça de Queiroz fez uma também. Quando estavam programando a 4ª conferência, a polícia fechou. Pode? Eles não eram fáceis, o bicho pegou, hein? Bom, e como foi que aconteceu essa briga que depois se chamou Questão Coimbra? Isso foi em 1865. É que alguém, um professor muito famoso de Lisboa, escreveu um artigo crítico sobre um livro de um apadrinhado dele, né? E exagerou nos elogios, né? Mostrando que o livro não tinha. Aí a resposta veio desse artigo terrível, né? Do Antério de Quental, o artigo, ó, Bom Senso e Bom Gosto. Muito bonito o artigo, né? E então a coisa explodiu, né? Os que ficaram do lado da juventude de Coimbra, os que ficaram do lado dos tradicionalistas, né, de Lisboa. Pois não é que essa briga atravessou o Atlântico e chegou ao Rio de Janeiro? Aí um grupo ficou do lado de Coimbra, do Antério, né? E outro grupo ficou do lado do Feliciano de Castilho, um professor muito famoso, né? E a briga levou tempo, hein? A briga foi um caso sério, porque a intenção do grupo do Antério de Quental, né, que é a galera de Coimbra, né, era reformar a sociedade portuguesa, porque estava muito atrasada, né? Olha aí. Né?
muito atrasada, estava travada, né, por aquela mentalidade romântico-cristã, né, de Portugal. E eles quebraram essas amarras aí para poder modificar um pouco a sociedade portuguesa. Viu nas obras do Eça de Queiroz que a gente comentou, não é? O Eça de Queiroz criando personagens, né, assim, muito acomodadas, ociosas, principalmente as mulheres, hein? Então, ó, você lembra do Primo Basílio? Lembra do Crime do Padre Amaro, um livro terrível, né? Mas tem também na poesia essa reação antirromântica na poesia. E na poesia é o Antero de Quental. Hein? Que bom, pois vamos a ele, hein? O realismo em Portugal não foi só uma renovação. Não foi só uma renovação. Foi mudar a mentalidade. Né? Tirar do país essa mentalidade romântico-cristã. A intenção deles era terrível. Né? Era acelerar as coisas. Né? Trazendo temas diferentes, inovadores. Né? Chamava atenção, revelando um espírito crítico, participativo, reformista. Essa era a intenção desses autores. Mas isso levou tempo, hein? Mudar a mentalidade não é fácil. Isso leva tempo. É tanto que 30 anos depois, eles achavam que não tinham mudado nada. Achavam que foi um trabalho perdido, digamos assim. Né? Mas não foi. Muita coisa mudou. Né? Porque a intenção deles, né, era que, através da literatura, estimular, né, mudanças, né, das instituições e, com isso, mudar o comportamento da juventude em Portugal, da sociedade portuguesa. Mas isso, repito, é lento e doloroso, né? Porque, em geral, as pessoas não mudam com facilidade. Né? Mas o Antero liderou esse grupo, né? E abriu esse espaço em Lisboa, e esse grupo ficou conhecido como o grupo do Cenáculo. Olha, isso deu o que falar, hein? Alterou muita coisa em Portugal, né? Mexeu muito. Tanto que, acho que um tempo depois, eles se reuniram no hotel, tiraram fotografias, né? Porque a literatura, os intelectuais desse grupo, provocaram mudanças assim muito interessantes. Né? Eles achavam que não, mas mudou sim. Né? É tanto que quando o modernismo chegou em 1915, né, todos praticamente já tinham falecido. Né? Então ficou mais fácil para o modernismo acontecer em Portugal. E aconteceu. Que legal, não é? Pois está aí, G6. Tem mais. O Antero e sua obra, né? Antero de Quental, aí, galera, olha aí, o Antero, intelectual, ele tinha formação socialista, imagine, numa sociedade tradicionalista como a portuguesa, e deu confusão, hein? Não foi fácil, choque térmico, né? Efeitos colaterais aí nesse choque, né? E aí já viu, ele é um gigante na poesia. Ele ficou ao lado, depois de muito tempo dos estudos, né, depois de mais de um século, né, percebeu-se que ele ficou do tamanho de um Camões, de um Bocage, de um Fernando Pessoa. Por isso, eu estou trazendo para vocês aí, da EJA 6, né, esse momento brilhante de Antero de Quental. Valeu, galera. Eu tenho as duas obras dele, olha aí. Odes Modernas, aquele choque danado mesmo, e sonetos completos. Ele aqui já está meio metafísico, né? Meio depressivo, né? Infelizmente ele cometeu suicídio, Antero de Quental. Né? Filho único, herdou uma fortuna.
mas não teve como se equilibrar. Coisa de depressão, um negócio meio complicado, né? Findou cometendo arranhou o sexto mandamento, galera. Não matarás, né? Nem a si, nem aos outros, né? Tá aí. Vamos conhecer um pouquinho mais o Antero? Tem coisa boa, hein? Está aí o Antero. Essa barba dele é uma fotografia mesmo da época, essa aí, né? Um designer mexeu aí, que galera da computação não é fácil, viu? Tá aí. E eu trouxe esse soneto famosíssimo dele, né? O título é A um Poeta. Né? Ou seja, é dar um recado para aquele que quer ser um poeta. Dá um recado para aqueles poetas do romantismo, olha. E ele jogou duro. Porque a cabeça dele é uma cabeça socialista. Então, para ele, um artista tem que ser um artista de choque. Não é ficar na sombra, não. Se acomodar, não. Né? É ir para a rua, né? Verificar as circunstâncias todas. Né? Vamos conhecer o texto? E tem uma expressão em latim aqui, né? Surge tambula, levanta, né? E anda, né? Ergue-te, vai para a rua, né? O recado está dado, vamos conhecer. Tu, esse tu aí, você é de saco, é o poeta que ele está dirigindo. Tu, que dormes, espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno, acorda. É tempo. O sol já alto e pleno afugentou as larvas tumulares, né? Para surgir do seio desses mares, um mundo novo espera só um aceno. Escuta, é a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem. São canções, né? Mas de guerra. E são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate. Caramba, ele não é fácil, hein? Tu, olha aí, acorda, né? Escuta, ergue-te. Aí, esse tu aí, ele tá dando um puxão de orelha no poeta romântico, que tá na sombra e tal, né? Acorda, cara, o sol já tá alto, ou seja, o realismo, né? E o romântico tá lá, na sombra, né? Não faz nada. Meu irmão, não é assim, não. É isso que ele quer dizer. O Antero de Quental, ele é brabo, ele é firme, né? Ele não aceita, né, que o romantismo continue em Portugal, aquela mentalidade, né? Imagine o livro dele, olha a data do livro dele, para você ter uma ideia, né? 1865, no ano da questão Coimbra. Ora, não tinha mais sentido o romantismo em Portugal, né? Mas muitos escreviam como se estivesse em pleno romantismo. E ele não admitia isso aí, né? Por isso que ele jogou duro com esse soneto dele a um poeta, né? Incrível, né? Então, o realismo é o sol, é luz, é uma nova ideia, né? O romantismo é sombra. Ele estabelece exatamente a antítese, né? De um lado, sol, né? Igual ao realismo, né? Aí, igual ao realismo. E sombra, né? Aí, ele fala aí, né? Igual ao romantismo. Né? Aí, igual ao romantismo. Perfeito. O sol ilumina, né? É isso que ele quer chamar a atenção.
para o poeta cair na rua, ouvir as vozes das multidões, né? E aí no Brasil, alguém tomou partido, né? Escreveu também um soneto com o mesmo título, só que completamente o oposto do Antero de Quental. Foi o Olavo Bilac, né? A um poeta. Aí ele diz exatamente o contrário. Longe do estéril turbilhão da rua. Olha aí. E aqui, né, ele está mandando vai para a rua, vai ouvir as multidões, né? É a grande voz das multidões. Exatamente o contrário do Olavo Bilac, né? Então você tem sol em antítese com sombra. Sombra e simbolizando exatamente o romantismo, né? Isso é uma matéria de Quental, nós temos outros textos aí e temos exercícios para a gente fazer na nossa aula, as resoluções, comentários, né? E vamos deixar um texto com questões para vocês um tempinho que tiverem por aí em casa, né? E ler o texto, responder e comentar com os colegas professores, né? Aí fica bem mais interessante, né? É um estímulo para se conhecer as atitudes que a literatura provoca, né? A literatura chega onde a história não consegue revelar o fato, né? O que não é revelado pelos fatos é revelado pela literatura. Esse é o fundamento, né? E está aí o Antero de Quental, né? Interessante. Ele era da Ilha da Madeira, né? E lá da terra do Cristiano Ronaldo, olha aí. Pois está aí, o Antero de Quental, né? Poema lindíssimo dele, né? É um recado, é um credo, né? Aquilo que ela acredita, ele botou dentro do texto, ou seja, um artista tem que ir para a rua. Vai onde o povo está, né? Ouvir a voz das multidões, né? Como ele diz aí, né? Muito bom, perfeito, muito legal, né? Tem questões, galera, vamos ver aqui. Vou responder as questões deste texto, e tem um outro texto que tem várias outras questões. A gente responde no decorrer desse encontro, né? E aí outras nós vamos deixar para vocês noutro momento, né? O soneto apresenta um locutor, que é o eu lírico, né? Aí, que é um poeta realista, esse locutor, né? Que defende novas ideias, né? Interessante, né? E apresenta um interlocutor. Presta atenção, galera. Um interlocutor, que é o tu. Olha, a segunda pessoa do discurso, claro, né? E como é que ele apresenta esse tu? Né? Vamos voltar ao texto, que fica bem mais interessante, né? E voltar e vocês vão fazer uma leitura do soneto. Por gentileza, nosso diretor vai dar um minutinho aí para vocês, tá bom?
E aí, galera, boa leitura, não é? Tu, né? Ele está se dirigindo a esse tu. E quem é esse tu? Né? Que dormes, espírito sereno e tal, acomodadão, na sombra. Né? É o poeta romântico que ele está se referindo, né? É exatamente a nossa resposta bem aqui da letra A. É o poeta romântico que dorme. Rapaz, acorda fulano, né? É isso que ele está chamando a atenção. O eu lírico do poema, porque o autor já é falecido há muito tempo, lógico, né? Mas fica aquela voz dentro do poema, hein? E essa voz que fica dentro do poema nós chamamos eu lírico, né? E essa voz é de um poeta realista, hein? Cutucando um tu, que é um poeta romântico. Olha como é interessante, não é? E se o professor não ajuda o aluno, ele não vai entender isso aí, evidentemente, né? Por isso que a gente precisa explicar bem arrumadinho, que é para você não ter dificuldade da análise, né? De fazer a análise, né? É perfeito. Vou voltar porque tem a outra questão que precisa desse novo olhar, né? Vou limpar agora, tá legal? Tá bom, atenção. Opa, tá aí. E vamos chamar a atenção de novo, né? A um poeta. Né? Tu, olha aí, né? E quem é esse tu? Que dormes, espírito sereno, posto à sombra, né, dos cedros seculares, né, como um levita, da tribo de Levi, que cuida só da parte religiosa, né, à sombra dos altares, né, longe da luta e do fragor terreno, longe da luta, ó, longe da realidade, olha aí. Acorda, é tempo. Ou seja, o realismo já está aí, que é o sol. Olha que legal, rapaz, que beleza. Já alto e pleno, ou seja, o realismo já está truando. E o cara deitado na sombra, aquela coisa. Ou seja, o realismo já afugentou as larvas tumulares, né? Para surgir do seu desses mares, um mundo novo, né? Esse mundo novo está esperando tu aí. Só espera um aceno seu para poder a coisa acontecer. Escuta, tu. Né? Acorda, tu. É a grande voz das multidões. Oh, coisa bem feita, não é, galera? O texto é muito bonito, nossa, né? É a grande voz das multidões, né? São teus irmãos, né? Que se erguem, são canções, né? Só que ele bota a reticência ali, mas assim, eu vou explicar o que é canção, porque pode achar que é canção romântica, e não é isso que eu quero. São canções, né? Mas de guerra. Pronto, olha aí, né? No sentido de olhar a realidade. E são vozes, né? De rebate. Ou seja, vamos repelir o romantismo, né? Ergue-te, pois, soldado do futuro, né? Ele chama o poeta um soldado do futuro. E dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate. Que coisa, não é? Magnífico texto. É o credo do realismo, da poesia realista em Portugal. Que no Brasil nós não tivemos a poesia realista. Nós tivemos a poesia parnasiana. Exatamente o texto do Bilac com esse mesmo título. É poesia parnasiana. Já o texto do Antero de Quental, né, é poesia realista. Essa é a diferença básica. Viu? É prestar atenção.
o texto do Bilac não tem conteúdo social. Só chama atenção para o poeta se comportar esteticamente, arte pela arte. Né? A poesia é o conteúdo da poesia. Aqui não, o social é o conteúdo da poesia. Essa é a diferença fundamental. Tá legal? Pois então, vamos ver agora. Atenção, olha aí a questão que a gente respondeu, né? E então, vamos ver outra questão. Aí, bom, você viu no soneto que há um jogo que ele faz, né? De claro e escuro, ou seja, sombra e sol, que justifica a reação contra a mentalidade dos artistas do romantismo da época. E o que isso significa? Ah, nós colocamos lá, hein? O sol, você viu, é o realismo. E sombra se distancia, né? É o romantismo. Então, ficou muito clara a resposta aí, né? Não tem dificuldade. Vejamos. Está aqui na letra C, né? Sombra e sol. Sombra representa o distanciamento da realidade social, que é o poeta romântico, né? E o sol, uma nova mentalidade em Portugal. É tudo o que eles querem, né? Que eles queriam no caso, né? E chamou muito a atenção isso aí, né? Então vamos responder algumas questões que estão aí da aula, né? E temos questões que nós vamos deixar para vocês, né? O texto, né, que eu trouxe, com várias questões. Eu vou deixar 2 questões. Vamos responder as restantes. Legal? Então a galera aí já 6 aí, né? Um tempinho aí no final de semana para rever as aulas. E então vão responder. E no próximo encontro lá com os professores, na semana, vocês vão apresentar isso aí, comentar isso aí. Hein? Comentem entre vocês e veja a melhor resposta e leve aos professores. Né? É um momento muito bom isso aí. Tá legal? Pois vamos lá. Então, outra questão, olha aí. Há um poeta. Né? Bom, de acordo com o soneto todo, né, o que nós podemos inferir do conteúdo? Qual é o conteúdo do poema? É a poesia. Então vamos inferir o que, né, dessa poesia, do soneto. Né? A gente pode entender o seguinte: quer dizer que ele está dando um recado curioso. Né? E qual é esse recado? É de que a arte, né, no caso aí, a arte tem essa função social, né, de captar. Né? O artista ele é uma antena, né, digamos assim. Né? Ele vai captando, né, os anseios do povo. Né? É exatamente isso aí. Né? Aí, pegou bem, hein, galera? Olha a resposta aí. Né? A letra E é uma beleza, essa letra E. Né? É perfeita. Né? Excelente. Né? Muito bom. Então, soneto a um poeta, em que Antero de Quental ele celebra, né, que na cabeça dele a arte tem uma função social. Né? Tem várias funções a arte, mas aí no Antero de Quental é a função social. Veja vocês, cuidado, hein? Fique de olho. Olha o soneto dele, a gente já fica, o soneto já quase de cor, de tanto a gente lê, né? Tu, olha aí. Escuta, levanta, ergue-te, né? O sol já está alto e você, né? Que é isso, né? Você está na sombra, meu irmão.
A gente já tem a ideia do texto, né? Uma ideia bem definida, né? Ou seja, no texto, a arte tem uma função social, que é de captar os anseios do povo, né? As vontades, os desejos do povo. Valeu? Que bom. Pois vamos lá, hein? Mais uma questão de um poeta. Que beleza, né? Segundo o soneto, qual é o papel desempenhado pelo poeta? Qual é esse papel desempenhado no soneto, né? Qual é a função que ele vai exercer, né? Você viu que o poeta ele deve assumir de acordo com o texto, uma função de combate, né? Ele chama de soldado do futuro, hein? Então, é pegar a caneta e assumir essa função de combatente. Soldado do futuro. Olha que coisa curiosa, não é? É esse o sentido. Bom, não é? Excelente. Eja 6, aí é que está o segredo, né? A leitura bem feita do texto, boa resposta, né? Aí, quer ver? Olha direitinho aí. E aí, galera? Bonita questão nessa quarta questão. Perfeita. É uma síntese, né? Do comportamento do poeta realista, claro, né? Então, o soneto ele inteiro ele é uma antítese em que o poeta realista, né, estimula o poeta romântico. Valeu? Vamos ao outro trabalho de casa, atividade para casa. Olha aí, galera. E atenção, vamos ver quantas questões tem. Eu vou deixar só 2 questões, tá bom? Vamos lá. Tem aqui o soneto, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 4. Então é o seguinte, vamos responder 2. Vamos deixar 2 para vocês, né? Vamos responder a questão 1 e a questão 2. E aí a galera vai responder, né, a terceira questão e a quarta questão. Valeu? Pois bom, vamos ler o texto com todo o cuidado. Hino à razão. Galera, não se pronuncia crase, tá bom?
Não se diz assim, hino à razão. O que é isso? Hino à razão. Valeu! Você vê como a coisa já é bem, né? A palavra razão aí já chamando para a realidade, hein? Razão, irmã do amor e da justiça. Mais uma vez escuta a minha prece. É a voz de um coração que te apetece, de uma alma livre, só a ti submissa. Incrível, né? Ele diz que só a razão ele é submisso. Alma livre, né? Então é um recado para a galera EJA 6 aí, para todo mundo, hein? Adolescente, use a razão, claro, no amor, use a razão, vai fazer besteira. Por ti é que a poeira movediça de astros e sóis e mundos permanece. E é por ti que a virtude prevalece e a flor do heroísmo medra e viça. Por ti, na arena trágica, as nações buscam a liberdade entre clarões. E os que olham o futuro e cismam, mudos, por ti, podem sofrer e não se abatem. Mãe de filhos robustos, que combatem tendo seu nome escrito em seus escudos. Que texto incrível! Olha, EJA 6 aí é uma pancada, não é? Olha, hino à razão. Muito bonito o texto. Tem 4 questões. Vamos responder 2 e deixar 2 questões para vocês como dever de casa aí. Opa, olha que coisinha interessante, né? A gente lá no fundamental, né? Dever de casa, tá aí. Razão, irmã do amor e da justiça. Que coisa, né? Então as nações devem ser dirigidas com a razão e não com atitudes passionais, né? Terríveis, isso aí, né? Ele diz que a razão ela gera, né, filhos robustos, né? Incrível o texto, belíssimo. É uma terra de Quental, ele está no nível de Camões, hein? Fernando Pessoa, né? Bocage, gênios da língua portuguesa, né? Então é com muito prazer, galera, que eu vou responder as questões, a primeira e a segunda, né? E vocês vão ficar com esse dever de casa aí, da terceira e da quarta questão, tá bom? E aí, para isso, você precisa ler com muito cuidado. Hino à razão. Epa, tá aí, galera. Vamos lá, hein? Bom, o soneto Hino à Razão, de Antero de Quental, pertence ao núcleo da poesia realista, hein? Tá vendo aí? Razão, né? De engajamento político filosófico, de ação social e irreverência. Que coisa, né? O cara escrever um hino para a razão é uma atitude de irreverência muito interessante. Aí lá vem a pergunta. A quem o eu lírico, né? Porque todo texto tem o seu eu lírico, todo poema, se dirige, ou seja, quem é o seu interlocutor? Ficou muito claro, vamos ver aqui. Razão, olha aí, ele está se dirigindo à razão, né? É o interlocutor, é a razão. Aí, a letra B fica muito claro, né? É a razão. Perfeito. Interessante, legal demais, né? E tem a segunda questão que nós vamos responder com vocês, né? E vão ficar 2, né, para o dever de casa, hein? Que é para poder a galera aí ler, reler o texto, conversar, né? E depois conversar com
um colega professor aí com vocês, tá bom? Então, vamos a outra questão? No soneto Hino à Razão, antera de quental, né, dianteira de quental, qual é o papel da razão? Lá e vem, que coisa, não é? Qual é o papel da razão no cenário das nações modernas, né? As nações modernas, que ele chama as nações depois da Revolução Francesa, lógico, né? Ai, que beleza, galera, olha, muito bom. Então a gente vai, né, dar esse boa noite para vocês com essa resposta e ficam duas questões para vocês, dever de casa. Está aqui a letra A, né? Elemento libertador que promove o amor e a justiça social. Valeu, galera. Olha aí, EJA 6. Muito bom. EJA 6, ó. Até o nosso próximo encontro. Boa noite. Tchau, tchau.